Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse segundo vídeo sobre a MP 936, nós falaremos sobre a redução da jornada e salário no contrato de trabalho. Se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre a suspensão do contrato de trabalho, volta lá no nosso canal do YouTube que ele já está disponível. Enquanto isso, roda a vinheta. Eu sou Sibeli Costa, uma das sócias da Planejamento Assessoria Contábil, e falaremos agora sobre a redução da jornada e salário no contrato de trabalho de acordo com a MP 936. Os motivos que levaram o governo a editar essa MP, eu já falei no primeiro vídeo, não vou repetir aqui para não ficar longo demais. Sobre a redução da jornada e salário, as empresas têm que obedecer 3 requisitos. Então, vamos lá. O primeiro requisito é a preservação do salário hora do funcionário. Como é que eu sei o valor do salário hora? Eu pego a remuneração dele, de um mensalista, né? Eu pego a remuneração dele, divido por 220, se é dessa forma, se ele é um mensalista de 220 horas, e eu chego no valor do salário hora. Para eu reduzir essa jornada, eu tenho que obedecer, já é o segundo requisito, os percentuais que o governo me impõe, que é 25 para cima, né? Então seria 25% da jornada, 50% da jornada ou 70% da jornada. Então, por exemplo, para a gente fazer uma conta semanal, que fica mais fácil, né? A jornada é de 220 horas mensais ou 44 horas semanais. Se eu vou reduzir ela em 50%, eu estou falando aí de 22 horas semanais. Se eu vou reduzir ela em 25%, eu estou falando aí de 33 horas semanais. E se eu vou reduzir ela em 70%, eu estou falando aí de 12 horas semanais. Só para vocês terem uma ideia aí, fazendo uma conta fechada, tá? Então, utilizando desses cálculos e se realmente isso for adequado para a empresa, existe essa possibilidade de redução de jornada e salário proporcionalmente. E o último requisito é firmar esse acordo por escrito e assinado pelas partes, empregador e empregado, ok? Quem pode reduzir o contrato? As mesmas empresas que podem suspender, ou seja, qualquer tipo de empresa, exceto os órgãos públicos, as empresas estatais e os organismos internacionais. E quem pode ter o contrato reduzido? Todos os funcionários, mensalistas, horistas, trabalhadores intermitentes, trabalhadores que fazem jornada parcial, também pode ter reduzido os contratos, inclusive os aprendizes. Estagiários não, porque estagiários não seguem essa regra. A lei do estágio é uma lei própria, ok? Prazo é de até 90 dias, né? É o prazo total que trata essa medida provisória. Então, se você quiser suspender e reduzir, você tem que obedecer algumas regras. A suspensão são 2 períodos de 30 e a redução é até 90 dias. Você pode fazer, por exemplo, uma suspensão de 60, uma redução de 30. Ou você pode fazer um outro exemplo, você pode fazer uma suspensão de 30 e uma redução de 60, também é possível. Okay? Bom, quem que paga o funcionário? Quem paga é o governo, né? Através dos percentuais do seguro-desemprego. Então, existe aquelas faixas, são 3 faixas salariais que o governo remunera e a gente, chegando no valor que a pessoa receberia, é só aplicar os percentuais de redução. Então, por exemplo, para uma pessoa que ganha até 1.599,61, ela vai aplicar o percentual de 80% e desse percentual ela vai aplicar mais a redução que ela está tendo. Então, se é uma redução de 25, se é uma redução de 50, se é uma redução de 70, ok? Então, é o mesmo cálculo do seguro-desemprego, da suspensão, só que tem esse percentual que ele vai entrar, né? Porque o restante, quem vai pagar é o empregador. O benefício também ele vai iniciar o pagamento após 30 dias do início do acordo, desde que comunicado
com até 10 dias após a celebração desse acordo. Se não for comunicado nesse prazo, a empresa continua pagando o salário normalmente. O empregado que ganhar acima de 3.135, que são 3 salários mínimos, e abaixo de 12.302,12, ele poderá fazer a redução apenas de 25%. Para fazer redução maior, ele tem que ter o acordo coletivo entre o sindicato laboral e o sindicato patronal. Uma outra questão é a estabilidade, né? Porque o funcionário ele vai estar estável pelo período que durar essa redução e igual período após a redução. Então, se a redução for de 30, vai ser 30 mais 30, se for de 60, 60 mais 60, se for de 90, 90 mais 90. Então, é algo que precisa também se atentar. Não é que é proibido mandar embora na estabilidade, é que os valores a serem pagos, existe todo um cálculo, não compensa você realmente dispensar o funcionário. Então, é muito importante se avaliar essa situação, né? Essas pessoas que estão sendo reduzidas, se realmente existe o interesse da empresa em permanecer com ela após esse período, ok? Então, e o que na prática a gente tem que fazer, né? Como é que eu operacionalizo isso, né? Então, tem que ser elaborado, tem que ser redigido no papel esse acordo individual de redução de jornada e horas, onde vai ser mencionado o período que vai ser reduzido, qual será a jornada de trabalho que a pessoa vai fazer, né, a nova jornada de trabalho dela, o horário, né, qual vai ser o percentual de redução. Precisa ser comunicado esse funcionário com 48 horas de antecedência. Nesse acordo individual é necessário mencionar qual vai ser o meio de comunicação com o funcionário, né, para chamar ele de volta no horário normal, se vai ser um e-mail, se vai ser um WhatsApp, qual vai ser o meio que a empresa vai utilizar, né, para poder estar chamando ele de volta ao trabalho. Datar o acordo, colher as assinaturas e enviar no aplicativo Empregador Web. É um site, né, Empregador Web, que você vai preencher todos os dados do funcionário da empresa para poder estar comunicando o governo. Além disso, precisa comunicar o sindicato de empregados que houve essa redução do contrato de trabalho e também subir para o e-social. Isso é algo também muito importante, ok? Algumas outras observações que eu gostaria de mencionar. O documento que vai ser assinado é um acordo, então patrão e empregado tem que estar concorde com essa situação. Caso isso por algum motivo não ocorra, o caminho é, se o empregado não está concorde, ele pede demissão, ou pode ser feito o acordo e trata a reforma trabalhista, né? O acordo das duas partes, onde é reduzida a multa em 20%, o funcionário ele saca uma parte do fundo de garantia, ele não tem direito ao seguro-desemprego, ou mesmo a questão da dispensa, que seria uma outra possibilidade, só que aí o empregador ele não tem nenhum benefício na dispensa, ele vai pagar a multa normalmente dos 40% e todos os direitos trabalhistas a que esse funcionário tem direito. E abrange também os domésticos, tá? A questão da redução da jornada, isso pode ser feito com os domésticos, sendo que para os domésticos não tem um site Empregador Web, é só o e-social direto. Não pode, né? Entre suspensão e redução, não pode ultrapassar 90 dias, né? Como eu já falei, então é importante observar isso. Quais dos dois institutos você vai usar, suspensão e redução, só uma ou só a outra, enfim, analisa isso antes. Se a pessoa estiver recebendo algum outro benefício do INSS, ela não tem direito a esse complemento, né? Então, por exemplo, se ela for aposentada, ela não tem direito. Por outro lado, se ela é beneficiária só de uma pensão por morte do cônjuge, por exemplo, aí não tem problema, ela tem direito sim. Não haverá nenhum prejuízo. Se a pessoa amanhã for receber o seguro-desemprego, precisar receber o seguro-desemprego, não tem nenhum prejuízo. Não é porque ela vai receber esse benefício agora da redução que amanhã ela não tem direito. Não, ela tem direito normalmente, tá? Isso não vai ser tirado dela. Então, assim, uma outra questão que é importante lembrar. Se por acaso esse estado de calamidade pública for suspenso pelo governo, toda a situação volta ao normal, né? Esse contrato de trabalho
volta ao horário normal e ao salário normal, e o de suspensão também, tá? Ou, se por acaso você quiser, se você perceber que a situação, a sua atividade econômica já retomou e você quer trazer esse funcionário de volta no período integral, é só você comunicar ele com 48 horas de antecedência e tudo vai estar acertado. Por isso que é muito importante mencionar por onde você vai fazer essa comunicação. É pelo WhatsApp? Menciona no WhatsApp. É por e-mail? Menciona no e-mail. Porque se amanhã ou depois você chama ele ao trabalho e ele não voltar, você precisa demonstrar que você fez essa chamada dele no meio adequado que o próprio funcionário informou no acordo individual. Tudo bem, pessoal? Espero ter sido clara, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em nos contatar. Estaremos disponíveis aí nos nossos contatos que estão aparecendo. E eu desejo que todos fiquem bem, se cuidem e um forte abraço para todos. Tchau!